Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do Summit Firjan IEL e Festival Futuros Possíveis. Eu sou a Karen de Souza, você já deve me conhecer se você está com a gente aqui desde o começo. E estou com vocês nessa jornada que tem sido bastante interessante. Olha só, a gente vai trazer, na verdade já trouxe alguns estudos de caso e alguns exemplos de inovação com biofabricação lá de fora, né? Exemplos estrangeiros. E agora a gente vai trazer um caso aqui do Brasil, né? Inclusive do Rio de Janeiro, bem pertinho aqui da Casa Firjan. Já imaginou a possibilidade de produzir tecido a partir da mesma bactéria responsável pela fabricação do kombucha? Pois é isso que o Hugo Mendes, que é doutorando em biogeoquímica pela UF e fundador da Biotecan, que é uma startup focada no desenvolvimento de tecnologias voltadas para a redução da pegada ecológica e recuperação ambiental, é isso que ele faz. Então, Hugo, olá, você me ouve bem? Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Oi, Karen, tudo bem? Tudo. Ouço muito bem. Ah, que ótimo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Só fazer uma correçãozinha, eu não sou um dos fundadores da Biotecan, eu sou um dos sócios, mas eu entrei como estagiário e depois de um tempo eu acabei virando dos sócios, né? Os fundadores são meus outros dois sócios. Ah, obrigada por consertar aqui, e que legal que você já tem uma trajetória aí de sucesso, né? É com você, Hugo. Tá bom, obrigado. Vou compartilhar aqui a apresentação. Então, gente, meu nome é Hugo Mendes, né? Eu sou daqui do Rio, né? Eu sou engenheiro químico formado pela FRJ. Como a Karen disse, eu estou fazendo doutorado em biogeoquímica lá na UF, né? E eu sou um dos sócios da Biotecan. A Biotecan, o nome dela significa Biotecnologia Ambiental, e é uma empresa de biotecnologia aplicada a estudos ambientais, né? E eu vou aqui falar para vocês um pouco mais do Texticel, que é um produto nosso, né? Que é um produto feito à base de celulose bacteriana, é um material têxtil feito à base de celulose bacteriana. Na Biotecan a gente trabalha também com aeradores, processos de tratamento de água, mas aqui eu vou falar só disso aqui. O que é a celulose bacteriana? Celulose, né? A celulose é um polímero de glicose, e a celulose bacteriana é produzida por diferentes bactérias. Quase todas as bactérias são acetobacter, são bactérias do vinagre, que tem ácido acético como um produto, e a principal delas é a Comagotobacter chilinus, ou Acetobacter chilinus, ou ainda Gluconacetobacter chilinus. Você vai encontrar todas as nomenclaturas, né? É uma bactéria já conhecida pelo homem há bastante tempo. A kombucha, né, que é um dos lugares onde ela está presente, está na cultura chinesa há milhares de anos. E a bactéria ela foi vista pela primeira vez de fato em 1800 e pouco, né? Essa bactéria ela faz nanofibras de celulose, né? Aqui nessa primeira imagem a gente consegue ver as bactérias, que são esses bastonetes e as fibrazinhas saindo, né? Na segunda imagem a gente já tem aqui ela faz tipo essa placa de celulose, né? E essa terceira imagem ela crescendo. Vocês veem que a gente bota aqui o líquido e ela vai crescendo em cima. A celulose bacteriana, você pode alimentar esse micro-organismo com diferentes meios de cultura, né? Diferentes fontes de carbono, nutrientes, e ela tem diversas aplicações, né? A gente hoje em dia está trazendo essa aplicação para a moda, mas ela é usado em alimentos. Eu acho que na Tailândia tem um doce que o pessoal faz, que eles chamam de nata de coco. Já usaram a celulose bacteriana como substitutivo de pele, né? Se usa em eletrônica, em diversas áreas, né? E como é que a gente da Biotecan conheceu isso, né? No ano de 2017, a gente teve a oportunidade de ir no Museu da Manhã para ver um problema que eles tinham, né? Na questão da água, né, que a gente trabalha principalmente com tratamento de água lá na Biotecan, e a gente conheceu o pessoal do Laboratório de Atividades do Amanhã, o LAA, né, que é coordenado pela Marcela Sabino. E o LAA é um laboratório onde eles fazem alguns workshops, que no fim desses workshops eles chegam em exposições.
e na época eles queriam fazer um workshop que o tema era a moda do futuro, né? A moda do futuro seria roupas wearables, que é roupa com tecnologia, né? Tanto que nessa bolsa aqui a gente vê essa placa solar, que é essa bolsa carregada do celular e tal, roupas com peça em impressão 3D, e o biotecido, que eles queriam fazer, que a celulose bacteriana como peça têxtil tinha sido sugerida pela primeira vez pela Suzanne Lee, que é uma designer, agora não sei se é americana ou inglesa, em 2009, e eles estavam tentando reproduzir isso, mas eles estavam tendo alguns problemas no crescimento do micro-organismo, né? A gente lá na Biotecam, a gente tem um background de biotecnologia bem forte, né? O Win, um dos nossos sócios, ele é da Fiocruz, o Ricardo, o outro sócio, também trabalhou um tempo na Fiocruz, trabalhou no Instituto do Paraná também, e no Paraná ele tinha trabalhado com o desenvolvimento de celulose bacteriana para usar em substituição de pele em queimaduras. Então ele já tinha alguma noção das condições para esse micro-organismo crescer. A gente aceitou o desafio, produziu as peças para exposição, né? Claro que as peças ainda estavam uma qualidade muito inferior do que a gente faz hoje em dia e tal, e a gente viu que aquilo ali inicialmente seria só uma coisa de marketing para a gente, mas a gente viu que existia um mercado, né? Que as pessoas se interessavam. A indústria da moda é super poluente, né? As pessoas consideram ela a segunda mais poluente, e você tinha uma demanda por materiais sustentáveis da indústria têxtil no Brasil e por materiais brasileiros, porque os materiais que existem também, eles são muito estrangeiros e acabam sendo caros também para importar, né? Então a gente decidiu continuar, e a gente fez o Texcel. O Texcel é isso, né? Ele é um biotecido, ele é feito a partir da celulose bacteriana, e ele é super funcional, a gente consegue fazer várias variações com ele. Ele é eco-friendly, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também, e ele tem esse aspecto que lembra um pouco couro, né? Ambientalmente ele é muito responsável, por quê? Porque ele tem uma pegada hídrica muito pequena, né? Muito menor do que o couro, que é o que a gente se propõe um dia ser um substituto, né? Assim, pelo menos 60 vezes menos do que couro. A gente não usa nenhuma química pesada, né, que o couro, muitas vezes, o tratamento você tem cromo, você tem outras coisas. O material é totalmente vegano, nenhum insumo é de nenhuma origem animal, tanto os insumos para a produção, de fato, do material, quanto os insumos para um pós-tratamento que a gente queira fazer. Ele é compostável, né? Ele é totalmente biodegradável. Os testes que eu fiz, ele levou em torno de 3 meses, alguma coisa assim, para degradar na natureza, né? Quando a gente enterrava e colocava. Mas, ao mesmo tempo, ele é um material de celulose, então ele não é esses biopolímeros de batata, por exemplo, que são hidrossolúveis. É um material que você pode mergulhar na água, que ele não é solúvel. Ele tem até uma relação bem engraçada com a água, porque ele tem a capacidade de absorver muita água, né? Que a formação dele é como se fossem microfibras muito pequenas que são prensadas, né? E essas fibras, elas formam caminhos muito pequenos. Então, se você joga água em cima, você tem a impressão que ele é até impermeável num primeiro momento, mas a água vai absorvendo aos poucos no material, né? E, por último, todos os insumos que a gente usa são renováveis, né? A maior parte deles de origem agrícola, né? Alguns deles resíduos de indústria também renováveis, na verdade todos de origem agrícola, né? Todos materiais processados de origem agrícola. E aqui é mais ou menos nossa produção, né? Como é que ela acontece? Inicialmente a gente tem a pré-cultura, onde a gente aumenta a densidade de células no cultivo, né? Então aqui, por exemplo, geralmente a gente faz essa pré-cultura com Erlenmeyer, mas aqui estava com esses garrafões. Aí a gente deixa elas em cultivo agitado algumas semanas para ter uma densidade de bactérias bem alta. Depois disso a gente faz uma quantidade grande de meio de culturas, inocula esse meio de cultura junto com os micro-organismos que estavam na pré-cultura nessas caixas, né? Hoje em dia a gente ainda está produzindo essas caixas, mas a gente já está mudando, e deixa crescendo ali nas condições ideais, né? Então, tanto o meio de cultura ele tem que ser feito, a gente faz ele nas condições que a gente encontrou para ter o maior rendimento de celulose possível, a temperatura também, a gente precisa de um ambiente minimamente estéreo, né? Por isso que vocês veem essas capas de mosquito, né? Porque
lá na incubadora de empresas, que é onde a gente fica na incubadora de empresas da COP, né, ali na cidade universitária, e perto tem muito mato, então a gente às vezes tem um pouco de problema de entrada de bichinho na sala, então a gente bota assim uma proteção extra, né, deixa ele crescendo. Esse crescimento, ele geralmente leva de 3 a 4 semanas para ele chegar na grossura que a gente quer, né. A gente faz a coleta, aqui vocês podem ver como é que ele sai parecendo uma gelatina, né. Depois da coleta a gente faz uma lavagem, esterilização, depois a gente seca. A secagem ela pode ser tanto feita no sol quanto na estufa, né? Geralmente a gente faz até um misto dos dois, deixa um tempo no sol, um tempo na estufa. Depois disso ele está pronto o material, né? O material cru, que a gente diz, né? Ele está pronto cru, a gente pode a partir disso descolorir, tingir, variar a maleabilidade, tem várias coisas, mas ele já está pronto aqui para ser usado como matéria-prima para qualquer coisa, né? Aí isso aqui são os diferentes acabamentos, né? Que eu falei que a gente tem a capacidade de fazer isso. O material ele é um material bem versátil, né? Então aqui nesse aqui da maleabilidade, essa foto são 2 pedaços do mesmo material, só que um deles não passou por esse processo de aumentar a maleabilidade, então ele está bem duro assim, né? Eu estou até com uma peça parecida com essa aqui, depois eu posso mostrar para vocês. E esse tá na mão, ele passou. Você vê que ele parece tá bem maleável, né? O tingimento ele pode ser feito tanto tingimento natural, que é o caso dessa foto, né? Ele foi feito com cúrcuma e urucum, né? Da esquerda para a direita, ou com tingimento normal, né? Com tingimento Guarani a gente já fez tingimento de todas as cores, funciona muito bem. Também dá para aplicar texturas no material, né? A parte de prensa, essa textura de couro, né? E de pele de cobra, que foram 2 testes que a gente fez. Dá para fazer materiais compósitos a partir dele, não dá para ver tão bem aqui, porque tem essa mancha rosa, que eu estava tingindo no mesmo dia que eu estava mexendo com isso, mas nesse exemplo aqui o que a gente fez foi a gente inseriu purpurina dentro do material. Então você olha para ele, tem purpurina, só que ela não está colada do lado de fora, ela está dentro dele mesmo, né? E tem essa coisa nova que a gente está falando, que é a bioestamparia, que na verdade dá para fazer uma estampa de baixo relevo com qualquer coisa, né? Então a gente consegue aplicar qualquer textura de alguma coisa assim que não seja muito complexa aqui. Nesse caso é uma folha grande, assim, não sei se dá para ver tão bem com essa foto, né? Hoje em dia, a nossa produção é de 50 por 30 centímetros, né? Que é aqueles, acho que tinha uns pedaços lá atrás, eu posso mostrar daqui a pouco, e a gente tem um volume de produção bem pequeno, né? A gente produz até 6 metros quadrados por mês, né? Que ainda é uma produção bem artesanal, né? A gente ainda faz ela de maneira na mão mesmo, né? Artesanal. A gente pega o líquido, mexe com a mão, coloca em balde, mas a gente está com um projeto junto com o Polo Embrapi de Campos, do IFF, né? Que eles são um polo de automação para fazer o aumento de escala, né? Nesse nosso aumento de escala, a gente vai automatizar o enchimento das caixas, né? Vai ter um sistema que vai encher as caixas automaticamente, e a gente também vai fazer uma melhoria na parte de secagem, né? Porque hoje em dia a gente acaba dependendo muito do tempo para fazer a secagem, e aí isso acaba gerando alguns problemas para a gente, se está chovendo quando a gente faz a coleta e coisas do tipo, né? Além disso, a gente está aumentando o tamanho das folhas das placas, né? Você consegue ver aqui nessa foto de baixo que sou eu segurando uma folha bem grandona, né? Que a gente está nesse nosso aumento de escala, que vai ser para 30 metros quadrados por mês, aumentar 5 vezes nossa produção atual. A gente quer também fazer esses 30 metros quadrados todos em folhas de 1 metro por meio metro, que a gente, conversando com alguns clientes e possíveis clientes, a gente viu que existe uma demanda por maiores do que as de 30 por 50, né, que são as peças que a gente faz atualmente, né. E aí tem algumas marcas em fase de teste, né, a gente tem uma marca de sapato, tem uma marca já de pochete que está vendendo as pochetes, tem um pessoal estudando para fazer carteira, alguns estudos também de roupa, né, mas a roupa ainda está um pouco mais inicial, né. E a gente também tem alguns outros estudos utilizando a celulose bacteriana, né? Como eu comentei lá no começo da apresentação, a celulose bacteriana ela tem diversas aplicações, né? Então,
A gente tem alguns estudos usando a celulose bacteriana, principalmente na área biomédica, né? Mas ainda está uma coisa engatinhando um pouco, então não vou entrar em mais detalhes, né? Só eu acho legal a gente ver aqui essa primeira foto daqui, né? A grossura que o material sai do cultivo, e ele sai pesando às vezes 3 quilos, e ele perde tudo em líquido e sai no fim uma folha de 100, 120 gramas, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de trabalhos com Texticel, né? Que já foram feitos. Essas duas primeiras fotos, elas foram da Moving, que é uma marca voltada à sustentabilidade, né? No desfile no Brasil Eco Fashion Week do ano 2018, né? Ano passado nós participamos do Brasil Eco Fashion Week, mas não no desfile, nós tivemos um stand. E esse ano o evento está ocorrendo, eu acho que está ocorrendo agora também, e amanhã a gente vai participar de um desfile também pela Moving, onde vão ter algumas máscaras com o Texticel e também uma camisa, né? Essas pochetes são o que eu tinha comentado com vocês, e alguns outros exemplos, né? Tem esse top, essa bolsa, outras bolsas, o mesmo vestido, né? E eu acho interessante também a gente ver que o material ele não degrada muito facilmente, assim, se você cuidar dele, né? Porque, por exemplo, esse vestido aqui, que ele foi feito há 2 anos, ele está quase idêntico a quando ele foi feito, né? Ele só deu uma ressecadinha, que isso aí também a gente consegue trabalhar para diminuir. Mas, enfim, aí basicamente é isso, né? A nossa equipe é essa, sou eu, né? O Win Degrave, o Ricardo Renner, o Ricardo é nosso CEO, o Win é o, sei lá, diretor de tecnologia. Na verdade, não tem muito essa coisa de cargo lá, né? Mas essa é a nossa equipe, por enquanto. E basicamente era isso, né? Essa é a Amora, minha cachorrinha, que é a nossa minha modelo principal. E esses são nossos contatos. Eu queria agradecer a vocês de assistirem aqui. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, e qualquer dúvida, acho que a gente vai ter um tira-dúvida agora, né? Adorei conhecer a Amora. Você me ouve, Hugo? Ah, legal. Adorei conhecer a Amora, uma fofinha, uma ótima modelo. A gente tem algumas perguntinhas aqui para fazer para você. Daqui a pouco ela aparece aqui. Ah, legal. Ah, que legal. Vou fazer bem rapidinho para a gente respeitar o nosso horário, tá bem? A gente recebeu 2 perguntas, da Maria e da Karina, mas uma delas você acabou respondendo, que ela perguntou sobre a questão da possibilidade de poder ser fabricada em grande escala. E você falou que vocês estão nesse caminho aí, até em parceria com o IFE, né? E aí... Isso. Oi, diga. Não, faz a outra pergunta que aí depois eu faço um... Beleza. E aí a outra pergunta é da Karina. Ela falou assim, gente, as vantagens são incríveis, mas existem desvantagens no uso de biomateriais? Quais são e como podemos superá-los? Bem, eu diria que assim, a primeira desvantagem é o próprio risco inerente do micro-organismo, né? Você tem, não do micro-organismo em si, mas de contaminação, de você ter modificações genéticas nele, mutações, onde ele para de produzir celulose ou alguma coisa do tipo, né? Então, isso também cai no aumento de escala, né? As escalas, os processos microbianos em grandes escalas, eles não são processos super simples, né? O aumento de escala a gente está fazendo, tanto que a gente não está pulando da nossa escala, que é pequena, para uma escala gigantesca, né? A gente está fazendo uma escala 5 vezes maior, que é uma coisa, se você pensar em escala de tecidos, é uma coisa bastante conservadora, até por isso, né? Você tem um risco inerente, né, de mutações e coisas do tipo, e também, para o aumento de escala é principalmente isso, né? De contaminação, mutação. Mas agora, as desvantagens são... A primeira questão que tem desvantagem do biotecido em relação aos tecidos tradicionais, que também é uma coisa muito que leva em conta o fato deles serem os tecidos tradicionais. A gente já tem uma série de tecnologias, uma série de processos que envolvem eles, né? Se você pegar a primeira máquina que foi feita pela humanidade foi o fiador a vapor, né? Então assim, as tecnologias ainda são pequenas, a escala é baixa e isso acaba também resultando num custo mais alto, né? Então eu diria que a primeira desvantagem, assim, certa, entre, sei lá, comparar o Texticel com o couro normal, é o preço, né?
Mas aí também você tem, assim, eu diria que ambientalmente você não tem desvantagens não, sinceramente, assim, não é puxando muita sardinha pro meu lado, mas eu não consigo imaginar que, assim, facilmente isso, né. Você tem também algumas coisas que são questões de adaptação dos processos produtivos das peças, né, porque por mais que, eu tô com a folha aqui, por mais que ela lembre bastante o couro, né, olha só, ela tem uma maleabilidade que lembra um pouco, ela é bem resistente, ela não é couro. Então, não necessariamente qualquer processo de produção de uma peça de couro vai funcionar com ela. Então, é um material que ainda existe testes, né? É um material novo. Enfim, eu acho que também anda muito por essa questão da inovação mesmo, né? Não diria que é necessariamente uma desvantagem, mas é uma coisa que você tem que prestar atenção. Não dá para sair fazendo de qualquer jeito. Entendi. Né? E assim, a gente tem mais duas perguntas. Eu queria te pedir para você tentar ser um pouquinho mais rapidinho, só pela questão do tempo. Não pede desculpa não, a gente está só tentando trabalhar junto aqui, tá tudo certo. A Karina pergunta uma outra questão que eu achei legal a gente saber. Existe alguma restrição de legislação a usar o biodesign? E a última pergunta é da Luísa Aguiar. Gente, obrigada pelas perguntas, tá bem? E quanto ao preço, é acessível ou seria preciso ter uma maior demanda para que as pessoas pudessem comprar de forma, assim, mais democrática, né? Uhum. Então, a parte de legislação, pelo que eu sei, você tem muito mais legislação quando você está mexendo com o patrimônio genético brasileiro, né? Que aí você tem toda a legislação. Como isso aqui não tem muita coisa. Tanto que você vê o pessoal pode fazer cerveja, claro, você tem que ter mapa, porque é uma coisa alimentícia, mas o pessoal faz cerveja, faz kombucha, não tem muito problema com o micro-organismo se ele não é um patrimônio genético brasileiro, né? Sobre o preço, hoje em dia é um preço mais caro do que os tecidos normais, mas é um preço que é competitivo com esses novos tecidos tradicionais, né, tipo esses de fungo, de cactos, de abacaxi, e muitos desses aí levam um pouco de petróleo também, né? Não vou ficar citando o nome aqui, mas levam. Mas a diminuição do preço anda muito pelo nosso aumento de escala, né? É exatamente o que ela falou, você precisa ter um aumento da demanda para aumentar a escala, a gente conseguir diminuir a mão de obra, porque o principal custo disso aqui hoje em dia é mão de obra. Como tinha se falado, nosso trabalho é muito manual, né? Ele é um trabalho quase artesanal. Tudo bem, com o aumento da escala ele vai começar a ser uma coisa semi-automatizada, mas para você conseguir ter um preço comparável a um couro, ia que ter uma escala de produção muito grande, né? Também entram os riscos e tal. Então, é uma coisa que agora a gente não consegue. Eu espero, né? Eu acredito que possa baixar o preço, competir com o tecido e fazer uma diferença de verdade, né? Porque para poder fazer a diferença numa indústria onde os volumes de produção são tão grandes, você tem que ter um volume de produção muito grande também, né? Sim, com certeza. Hugo, eu quero muito agradecer a sua participação com a gente aqui nesse evento. Muito interessante conhecer o trabalho de vocês. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Agradeço você, todo mundo que estava aqui, o Firjan pelo convite. Isso aí. Valeu, obrigado, um abraço. gente. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Pessoal, antes da gente encerrar esse link, quero dar mais um recadinho. Ainda tem vagas para as oficinas. Tem algumas oficinas que ainda estão contando com vagas, que é a gestão ágil, que você pode fazer a inscrição até 8 da noite. Então, você tem uma horinha para fazer essa inscrição, tá bom? O pagamento pode ser realizado até amanhã de manhã, mas a inscrição precisa ser feita até 8 da noite. E ainda tem vaga também para oficina Jogo Futuros Possíveis. Inscrições até amanhã ao meio-dia, tá? Olha, encerramos aqui esse link, como você já sabe, mas te convidamos para acompanhar o nosso próximo conteúdo. Então, sai daqui, entra no nosso hot site e acesse o próximo. Um beijinho, até daqui a pouco.